Boa tarde, pessoal. Hoje o tema é de como encontrar alegria em Deus. Eu acho que eu já fiz um tema bem parecido, só que era um de paz, não era de alegria. Eu acho que já fiz, não tenho certeza não. Mas, bem, olha, o, tem gente que acha que alegria em Deus é tipo, é só você, como que eu posso dizer? Alegria em Deus não é só ficar alegre. Pode parecer contra a história, mas como assim? Alegria significa isso, como que não pode ser isso? Mas o que eu quero dizer aqui é que a alegria em Deus, ela inclui tudo. Tudo que, tipo, leva a alegria em si. Quando você não tá com paz, isso não te leva a ficar alegre. Então, isso que eu quero dizer, a alegria não é só felicidade em si. Não é só a felicidade em unidade, só é a felicidade que todas as coisas que levam à felicidade. Isso inclui a paz, isso inclui tudo coisas tipo espirituais que te deixam alegre. Um dos exemplos é a paz. Mas enfim, a alegria é um conjunto, a alegria em Deus no caso é um conjunto de coisas espirituais que te levam a ter uma felicidade espiritual, não uma felicidade comum. Porque se fosse uma felicidade comum, ela seria passageira, porque felicidade normal, ela depende de circunstâncias, e a alegria de Deus não. E como é que você encontra essa felicidade em Deus? Assim como a paz, que eu falei no outro vídeo, a alegria em Deus você só encontra em Deus. E não adianta você tentar buscar em outras coisas. E, e exemplo, você, você tem que entender que a felicidade que às vezes você está buscando não é a mesma que Deus quer te dar. Mas isso não quer dizer que Deus não quer te ver feliz. Nada a ver, é o oposto disso. Ele quer ver você feliz. Sim, mas é, o que eu quero dizer é que a felicidade que você pode estar buscando não é a mesma felicidade que Deus quer te dar. Exemplo, para você a felicidade que você acha que vai te dar felicidade é um celular novo, é uma casa nova. Mas às vezes Deus não quer te dar isso porque ele sabe. Olha, se eu der a casa nova pro meu filho, ele vai se afastar de mim. Ou pode ser outro motivo, não tô falando que é sempre esse motivo. Que se Deus te der uma bênção, alguma coisa que você quer, você vai se afastar dele. Mas às vezes ele quer te proteger de alguma coisa também, não é necessariamente que você vai se afastar dele, entende? Mas enfim, pode ser qualquer motivo, eu não sei. Mas às vezes Deus não quer te dar aquilo que você acha que te faria feliz, porque aquilo no final vai ser uma coisa ruim pra você, de alguma forma. Entende? Então Deus só dá coisas pra gente que ele entende que são verdadeiramente boas pra gente, que vão realmente fazer, né, vão realmente ser boas no caso, né? E, bem, uma das coisas que a gente procura também, né, a felicidade são em objetos, né? Eu acabei de dar exemplo de que o que você tá buscando não pode ser não a felicidade verdadeira. Porque a felicidade, gente, que eu tô falando aqui, não é uma felicidade que vem de coisas materiais. Não é uma felicidade que vem de pessoas. Que eu não tô falando que a felicidade não pode vir dessas coisas, sabe? Mas tem uma diferença clara entre a felicidade desse mundo e a felicidade de Deus. Porque a felicidade desse mundo, ela depende de circunstâncias, ela é passageira. A felicidade desse mundo ela não fica para sempre. Você morreu, acabou. Você pode até ficar feliz quando ganha um celular, mas se o celular quebrar ou ficar velho, ou você morrer, né? Morrer é o fim de tudo, né? Porque quando você morre, você não vai levar nada que você tem. Mas a felicidade de Deus, ela é diferente. A felicidade de Deus não depende de circunstâncias. A felicidade de Deus é eterna. A felicidade de Deus é, é muito melhor que a felicidade do mundo, porque além de deixar alegre no sentido normal, né, da palavra, ela te preenche um vazio no coração. Então é sobre isso, a gente
tem que buscar não a felicidade desse mundo, mas a felicidade de Deus. E e como que a gente encontra essa felicidade? Bem, olha, como eu disse, a felicidade espiritual, a verdadeira, só se encontra em Deus. E bem, para você ter essa felicidade, para Deus conseguir te dar essa felicidade, primeiro você tem que estar tem que estar fazendo coisas que agradam a Deus. Tipo, eu não tô falando que Deus ele é um sistema de troca, você faz isso, ganha uma coisa boa. Não, porque se fosse assim, a gente nem estaria aqui, né? Porque a gente não merece nada, a gente é pecador e tal, entende? Mas o que eu quero dizer é que Deus ele não vai te dar felicidade enquanto você não sair de onde você tá. De um lugar ruim que você tá, se você estiver, né? Exemplo, como é que você quer que Deus te dê felicidade enquanto você tá no seu pecado, enquanto você tá mantendo aquele pecado, sabe? Que você tá guardando, você não quer abrir mão dele. Então, como que Deus vai te dar felicidade se você tá naquele relacionamento que ele quer que acabe? Relacionamento em geral, não tô falando só de namoro, tô falando de amizade, família, essas coisas. Então, Deus, ele, pelo contrário, ele vai tirar a sua felicidade enquanto você estiver naquele lugar que ele não quer que você esteja, para justamente você sair daquele lugar, entende? Então, não tem como você achar felicidade em Deus se você está num lugar não que é ruim para você, porque é como um termômetro. Aquele sentimento de inconformidade que vem na gente, aquele sentimento de falta de paz, falta de alegria, falta de... Tipo, um lugar que costumava ser bom, mas depois que você começou a se aproximar de Deus, começou a te dar um sentimento não ruim necessariamente, mas uma inquietação pior que ser ruim em si. Então, a primeira coisa é isso, né? Você sair do lugar que desagrada de Deus e começar a substituir esses lugares por coisas que agradam a Deus. Lugares, eu quero dizer, pecados, relacionamentos, em geral, assim, qualquer coisa que desagrada a Deus. E a segunda coisa é aprender que a gente tem que amar a Deus pelo que Ele é. Porque a felicidade, ela também, que como a felicidade vem de Deus, a gente tem que aprender a amar a Deus. E não, eu aprender, eu acho que eu utilizei uma palavra ruim. Mas tipo, é amar a Deus pelo que Ele é, entende? Não pelo que Deus vai te dar. Porque se você for buscar a Deus pelo que Ele vai te dar, você nunca vai achar felicidade em Deus. E isso vai acabar deixando você e Deus triste. Principalmente para Deus, porque imagina que você tem um pai. Você é um pai, na verdade. E você ama muito seu filho. Você ama muito, muito, muito ele. Só que o seu filho, ele só te busca quando ele quer alguma coisa. Não que você fique necessariamente bravo com isso. Você pode, tipo, você não vai começar a odiar seu filho, mas você vai ficar triste. Pô, o meu filho só me busca quando ele quer alguma coisa. É só uma relação de interesse. E é a mesma coisa com Deus. Tipo, Deus vê seu coração, Ele sabe o motivo de você estar buscando a Ele. Se você buscar Deus por dinheiro, por bênçãos materiais, você não vai conseguir achar paz, você não vai conseguir achar alegria em Deus. Então, ame a Deus pelo que Ele é. Só o sacrifício de Ele ter mandado o Filho dele, Jesus na cruz, já é um presente gigantesco que a gente tem que aprender a valorizar, entende? Então, ame a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode te dar. E o terceiro tema aqui é que às vezes a gente acha que a gente está buscando a Deus, mas está buscando em outro lugar. E, bem, é o que literalmente é o que eu quis dizer agora mesmo, não tem nada demais não. Você acha que você está buscando em Deus, mas você não está. No fim, você ainda está colocando como prioridade seu celular, você ainda está colocando como prioridade outras coisas dessa vida e não em Deus. Então, reflita, vê sua vida. Eu realmente estou buscando em Deus a minha felicidade? Eu não estou buscando em outras coisas? Ou estou colocando outras coisas acima de Deus? Então, pense nisso. E é esse o vídeo. Não, última coisa. Pra você conseguir a felicidade, é só você ir se aproximando de Deus. Quanto mais próximo de Deus você estiver,
como Deus é a fonte, mais felicidade verdadeira você vai ter. Mas ame a Deus pelo que Ele é. E siga Ele mesmo quando for inconveniente para você. E para se aproximar de Deus é basicamente fazendo coisas que te aproximam de Deus, como ler a Bíblia todo dia, orar todo dia de forma honesta, não precisa de palavras bonitas, apenas que tiver no seu coração, ir para a igreja, jejuar, essas coisas. Pronto, agora sim encerrou o vídeo. Deixem um like, comentem, se inscrevam, e é isso. Fiquem com Deus e tchau.